pode contar a nossa história através dos nossos antepassados. A gente pode contar a nossa história através de documentos. E a gente pode contar a nossa história através das construções que fazem parte da nossa cidade. Esse edifício do sindicato é a cristalização de um tempo, do início do século XX. Como as pessoas construíam, que tipo de casa era, onde eles moravam. Há 100 anos atrás era assim, a cidade vai se modificando e vai deixando vestígios. Ela está aqui no coração da Cidade Baixa, né? Está aqui na esquina da rua José do Patrocínio com rua Olavo Bilac, numa região onde era bem próxima à Ilhota, que é um lugar, o atual rio da Avenida Ipiranga, né? O rio ele vinha meandroso e não saía lá no Guaíba, perto da Rótula das Coisas, onde ele sai hoje. Ele fazia uma curva aqui na Cidade Baixa, e como é um rio de planície, ele corria meandroso, assim, fazendo muitas curvas. Depois ele saía mais ou menos ali onde é a rua João Alfredo, para ir na direção da Ponte dos Açorianos. Eu sei que esse casarão é da década de 1920, então já é um edifício centenário, né? E é possível ver nele, assim, elementos clássicos, do certo afrancesamento do edifício. É um edifício que já não tem características do período colonial. Ele tem platibanda, pinhas, onde finaliza a cobertura, a verga da janela já é retilínea, não é aquela verga com curva em arco abatido. Então já são elementos, características de uma inspiração clássica. Porque isso aqui é remanescente urbano de toda essa modificação que foi feita aqui no entorno dessa avenida, que passou da remoção da ilhota, de toda a reconfiguração urbana que foi feita na vizinhança. Então, essa casa, o que sobrou dela, foi a casa propriamente dita, né, com essas suas características, e uma parte do terreno. Porque esse terreno que está ao lado aqui não pertencia a essa casa, era da casa da esquina. A cidade ela não é só feita de monumentos excepcionais, só da prefeitura, de fontes, de palácios, de igrejas. Não, tem pessoas que moram na cidade, pessoas que moraram na cidade, e a gente pode ressignificar esses espaços construídos por elas e dar um novo uso, pode requalificar internamente, dar condições de habitabilidade para que seja utilizado, tem uma função útil para a sociedade, que é isso que interessa. A gente não preserva o patrimônio para achar bonito ou para enfeitar, entre aspas, um lugar, é para usar, ele tem que ter uma função útil para a sociedade. A sede do SAERGS é uma casinha singela, pequena, era uma pequena residência, né? Que é justamente uma representação do que acontecia em termos mais abrangentes no bairro da Cidade Baixa. Nós temos ali a Travessa dos Venezianos, que é um outro exemplo bem significativo nessa arquitetura residencial ligada a todo o movimento industrial, etc. Né? Então é um movimento arquitetônico extremamente significativo e importante que a gente precisa preservar. É uma parte da nossa história, da história da cidade de Porto Alegre. Bom, nós estamos nesse lugar urbano aqui importante para a cidade, que é a Travessa Venezianos, né? Isso já está construído, houve um emprego de energia, de recursos financeiros, de recursos técnicos, de trabalho consubstanciado nessas edificações. E não tem o menor sentido demolir essas coisas que já estão construídas para construir um novo em cima, né? O máximo possível que a gente puder
reaproveitar, requalificar o que já está construído nas nossas cidades, será mais benéfico para o ambiente como um todo. Qualquer projeto que a gente for fazer de reforma, ou enfim, a gente pode olhar com carinho, né, com respeito, com consciência, com responsabilidade para essas pré-existências e ver o que a gente consegue incorporar dentro do nosso projeto atual. A visão do povo brasileiro com relação ao desenvolvimento, muitas vezes, ela é antagônica ao processo de preservação do seu próprio patrimônio, da sua identidade. Então as coisas esbarram muitas vezes. Muitas vezes a gente vê planos diretores que são elaborados dentro dos próprios municípios, que são antagônicos aos planos de preservação, né? Então a gente tem muitos itens ainda a serem amadurecidos, a serem trabalhados, e a gente vem tentando trabalhar com isso no decorrer dos anos, né? E às vezes é uma luta um pouco, digamos, árdua, né? Um pouco difícil. O trabalho a ser feito para dar continuidade a tudo isso que a gente construiu, para mim, ele tem que estar fundamentado na questão educativa. A educação é básica, né? Então a gente tem que trabalhar com processos educacionais para promover esse interesse, esse entendimento, na verdade, da nossa própria cultura. A gente não consegue valorizar aquilo que a gente não compreende, e a gente só compreende aquilo que a gente estuda, né? Então é fundamental que essa juventude entenda, né, tenha acesso a essas formas de conhecimento para valorizar cada vez mais esse patrimônio. E valorizando, naturalmente as pessoas passam a promover a sua preservação. Então é muito importante que o arquiteto também esteja inserido dentro desse processo de conhecimento e de valorização desse patrimônio, porque através desse conhecimento é que ele vai adquirir uma sensibilidade de desenvolver projetos adequados à preservação da paisagem cultural que já existe, né? Adaptar para a existência. A preservação do patrimônio histórico e cultural, tanto arquitetônico quanto paisagístico e de monumentos, é uma atribuição legal definida em lei, na Lei 12.378, que cria, né, o Conselho de Arquitetura e regulamenta o exercício profissional. Para os arquitetos, essa é uma área muito importante e ela é demonstrada inclusive no local onde nós decidimos instalar o sindicato, né? A cessão de uso do prédio onde hoje se encontra e que foi conseguida na gestão do arquiteto Clóvis Wilgenfried da Silva, já demonstra desde muito tempo, né, o respeito por esta área, que é a área de preservação, escolhendo um imóvel que tem interesse histórico para Porto Alegre. Essa casa é uma remanescência daquela época, uma das poucas, como eu disse, nessa região. Ela é uma referência para nós arquitetos, né, como sede do Sindicato dos Arquitetos, tanto que o seu inventário foi em função dessa atividade, né, caracterizada pelo sindicato, que é uma representação dos arquitetos, né? E ela tem uma importância, como eu disse, muito grande para nós nesse sentido e para a cidade também. Este é um prédio que sempre foi referência para os arquitetos, né? Como o sindicato se instalou aqui num período muito relevante assim, para a formação, né, da nossa categoria profissional, sempre foi uma referência tanto para os arquitetos quanto para o movimento sindical. Nós temos um estudo para fazer a requalificação do prédio e restauração dele, né? E temos um sonho de ver este prédio ainda tombado como patrimônio histórico do Rio Grande do Sul.